Fala galera, hoje feriado, tô gravando esse vídeo aqui, já acordei daquele jeito, né, feliz pela vitória do nosso tricolor, do nosso Flusão. Já comecei a pensar no jogo do Juventude, né, é um confronto complicado que a gente vai enfrentar um pouco mais à frente. Pra quem não me conhece, sou Dedé Nerei, sou da Web Rádio Fluminense. Compartilhe esse vídeo se você achar bacana, dá o like se você gostou, indique aos amigos para que possam também ver esse conteúdo caso lhe agrade. Então, voltando a falar do próximo jogo do Juventude, então assim, o Fluminense está caminhando, o campeonato está acabando, né? O campeonato está acabando e a gente está caminhando já na reta final. Então eu fiz um raio-x dos times que nós enfrentamos até o momento no Brasileiro, né? Muitos deles já jogamos 2 vezes, alguns jogamos só uma vez. E o raio-x aí, como é que tá a questão da classificação para Libertadores, como é que é o cenário, os times faltam a pegar quem, eu vou trazer tudo nesse vídeo aqui para vocês, tá? É um raio-x bem legal. Agradecer ao meu amigo Bruno Vargas, que me passou essa informação, né? Estatístico, grande Bruno Vargas, parceiro. Um abraço, Bruno, valeu aí. Olhando para a tabela de classificação, a gente tem hoje Bragantino 52 pontos, temos Corinthians 50 pontos, Fortaleza 49 pontos, o Internacional 47 pontos, Fluminense com 45 pontos e o América Mineiro com 44 pontos. Quais são os jogos do Corinthians, gente? O Corinthians pega o Flamengo na próxima rodada, o Santos em casa, o Ceará fora, o Atlético Paranaense em casa, o Grêmio em casa e o Juventude fora. Já o Bragantino, eles pegam o Grêmio fora de casa, Juventude fora de casa, América Mineiro em casa, Atlético Mineiro fora de casa e o Internacional em casa. E o Fortaleza, Dedé? Fortaleza pega o Ceará em casa, o Palmeiras em casa, o Santos fora de casa, o Juventude em casa, o Cuiabá fora de casa e o Bahia em casa. O Internacional, ele pega o Cuiabá fora de casa, o Flamengo em casa, o Fluminense fora de casa, o Santos em casa, o Atlético Goianiense em casa e o Bragantino fora de casa. O Fluminense pega o Juventude fora de casa, nosso próximo adversário, o América Mineiro em casa, o Internacional fora de casa, o Atlético Mineiro, o Internacional em casa, desculpa, o Atlético Mineiro fora de casa, o Bahia fora de casa e a gente encerra contra a Chapecoense. E o América Mineiro pega o Atlético Goianiense em casa, o Fluminense fora de casa, o Bragantino fora de casa, a Chapecoense em casa, São Paulo em casa e o Ceará fora de casa. Então, gente, com quantos times vão para a Libertadores do ano que vem, Dedé? Existem alguns cenários, né? Vou tentar trazer aqui alguns para vocês. Por exemplo, cenário 1, Bragantino 4º colocado no Brasileiro. O Bragantino tem a vaga direta e a 5ª vaga é direta, 6ª vaga é direta e a 7ª vaga direta caso o Atlético Paranaense perca as 2 finais, tá? O oitavo colocado é a pré-Libertadores e o 9º caso o Atlético Paranaense perca as 2 finais. Por que isso? Porque o Atlético está na 11ª, 13ª colocação. Ele não está entre os grupos, os times principais que dão vaga para a Libertadores, mas ele está disputando 2 finais, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Se ele não ganhar as 2, o cenário é esse. E cenário 2, Bragantino 5º colocado, 4º colocado vaga direta, Bragantino 5º colocado vaga direta, 6º colocado vaga direta, 7º colocado vaga direto caso o Atlético Paranaense perca as 2 finais, 8ª pré e a 9ª pré caso o Atlético Paranaense perca as 2 finais. Cenário 3, o Bragantino fica em 6º lugar no Brasileiro, 4º vaga direta, 5ª vaga direta, 6ª vaga direta, 7ª
vaga direta caso o Atlético Paranaense perca as duas finais. Oitava e nono, vaga direta. E o cenário 4, o Bragantino, sétimo colocado, 4 vaga direta. Quinto, vaga direta. Sexto, vaga direta se o Bragantino conquistar a Sul-Americana e o Atlético Paranaense conquistar a Copa do Brasil. Ou pré, sétima, caso vaga direta, ou caso conquiste a Sul-Americana o Bragantino. Oitava pré e a nona, caso o Atlético perca as duas finais, né? Cenário 5 é o último cenário. Quarto, vaga direta. Quinto, vaga direta. Sexto, se o Bragantino conquistar a Sul-Americana e o Atlético Paranaense conquistar a Copa do Brasil, aí a sexta colocado fica pré. Sétima pré. Oitavo, Bragantino, caso conquiste a Sul-Americana, e o nono, a nona é pré, caso o Atlético Paranaense perca as duas finais. Então os dois times que podem definir o futuro é o Bragantino e o Atlético Paranaense. Para a gente torcer contra o Atlético Paranaense é fundamental para que eles percam as duas competições, e aí o número de vaga vai esticar, e hoje nós estamos na oitava colocação, estamos dentro do grupo classificado. E aí eu peguei os times que o Fluminense enfrentou nesse campeonato, para dar uma olhada como é que foram os confrontos. O Fluminense pegou o Atlético Mineiro uma vez e empatou. O Fluminense pegou o Flamengo 2 vezes, nós ganhamos. O Fluminense pegou o Palmeiras, tivemos uma derrota no primeiro turno, gol contra do Lucas Claro, e uma vitória ontem, vitória maravilhosa, por sinal. O Bragantino, jogamos 2 vezes contra o Bragantino, empatamos lá em Bragança, 2-2, e ganhamos no Maracanã. Então fizemos 4 pontos contra o Bragantino. Contra o Flamengo e contra o Palmeiras, nós fizemos 6 contra o Flamengo e 3 contra o Palmeiras, né? O Corinthians, o quinto colocado, jogamos 2 vezes contra o Corinthians, empatamos uma e perdemos a outra. Fortaleza, sexto colocado, tivemos 2 jogos com Fortaleza, empatamos um e perdemos outro. Já o Internacional, né, só jogamos uma vez contra o Inter e perdemos lá. Então seja um jogo, uma derrota. O América Mineiro, Dedé, jogamos uma vez e perdemos para o América Mineiro. Lembrando que o Inter e o América Mineiro, nós ainda vamos enfrentá-los. O Atlético Paranaense, o Atlético América Mineiro, perdão. É o próximo jogo no Maracanã, depois do Juventude, e o Inter vem logo na sequência. E o Ceará, o décimo colocado, o Ceará, jogamos 2 vezes, um empate e uma derrota. Ou seja, somamos 1 ponto só contra o Ceará, dos 6 possíveis. O Atlético Paranaense, tivemos um empate, uma vitória e uma derrota. Aquela derrota de 4-1 lá em Volta Redonda foi uma derrota acachapante, né? Então, mas nós ganhamos lá na Arena da Baixada 1-0 gol contra. O Santos, Dedé, jogamos 2 vezes contra o Santos, 12º colocado hoje no campeonato, uma vitória e uma derrota. Ganhamos aqui no Rio, gol do Nenê por 1-0 e perdemos lá por 2-0. E o Cuiabá, Dedé, o Cuiabá, nós jogamos 2 vezes, uma vitória e um empate. Ou seja, fizemos 4 pontos de 6 possível contra o Cuiabá. O Cuiabá empatou aquele joguinho no final com a gente. O Atlético Goianiense, 14º colocado no campeonato. Como é que foi, Dedé? Foi 2 jogos, um empate e uma derrota. Perdemos lá e empatamos aqui. 0-0 aqui foi o último jogo, lá perdemos por 1-0. Na época o time ainda era dirigido pelo Roger. Somamos 1 ponto contra o Atlético Goianiense. E o São Paulo, Dedé? São Paulo, 15º colocado hoje, jogamos 2 vezes. Tivemos um empate lá de 0-0, aquele jogo que o Nenê perdeu o pênalti, e o Thiago Volpe fez uma excelente partida, foi na estreia do Brasileirão. E ganhamos aqui no Rio de Janeiro por 2-1, né? Ou seja, fizemos 4 pontos contra o São Paulo de 6 possíveis. O Bahia, jogamos uma vez contra o Bahia, ganhamos 3 pontos contra o Bahia, né? Vamos jogar de novo contra o Bahia lá, né? Dos 6 possíveis. Juventude é o próximo adversário. Empatamos aqui no Rio de Janeiro, o gol do John Aires e o Luca fez o gol contra. Vamos enfrentar o Bahia, o Juventude agora no próximo jogo, lá em Caxias do Sul, um jogo sempre muito difícil, né? O Juventude está jogando a vida dele para não ser rebaixado. Vai ser um jogo complicado, né? E o Sport, Dedé? O Sport de 18º colocado, jogamos 2 vezes, ganhamos as 2. 6 pontos somados contra o Sport. 2-1 lá e 1-0 aqui na semana retrasada, gol do David Braz. E o Grêmio, 19º colocado. Perdemos as 2 pro Grêmio. Que fase, hein? Brincadeira. Jogamos 2 vezes, tivemos 2 derrotas para o Grêmio, não somamos ponto nenhum contra o Grêmio. Chapecoense, jogamos uma vez, ganhamos da Chape lá por 2-1. Peguei aqui também a relação dos times que nós fizemos 6 pontos, fizemos 4 pontos,
fizemos 3 pontos, fizemos 1 ponto e não pontuamos, né? Times que nós fizemos 6 pontos no Campeonato Brasileiro de 2021, Dedé, quem foram? Flamengo e Sport. Fizemos 6 pontos contra o Flamengo, 6 pontos contra o Sport. E os times que nós fizemos 4 pontos, Dedé? Bragantino, Cuiabá e São Paulo. Esses times nós fizemos 4 pontos dos 6 possíveis. E 3 pontos, tivemos um empate, uma derrota e uma vitória. Ganhamos Palmeiras, Atlético Paranaense, Santos, Chapecoense e Bahia, que nós vamos enfrentar novamente. Então podemos fazer 6 pontos contra a Chape e 6 pontos contra o Bahia. Claro, o jogo do Bahia é muito mais difícil e a Chape na última rodada a gente tem a obrigação de pontuar e fazer esses 3 pontos aí para ver qual vai ser a nossa... no mínimo, se a gente conseguir, já tiver na vaga da Libertadores, você passando um adversário, entra mais dinheiro na premiação do Brasileirão. Temos que fazer os 3 pontos contra a Chape. Dedé, quais foram os times que nós fizemos 1 ponto no campeonato? Corinthians, empatamos aqui. Fortaleza, empatamos lá. Ceará, empatamos aqui. Atlético Goianiense, empatamos aqui. Juventude, só jogamos uma vez, empatamos aqui. E o Atlético Mineiro, só jogamos uma vez em São Januário, empatamos por 1-1, né? E os times que nós não pontuamos, não marcamos nada. Até o momento, o Grêmio é o único time que nós perdemos as 2 para o Grêmio. Foram 6 pontos que nós perdemos para o Grêmio. Não conquistamos nada, 0. Então o Grêmio de 29 pontos, se eu não estiver enganado que eles têm, 6 foram da gente. O Internacional e o América Mineiro, eles ganharam jogos contra a gente, porém ainda tem um segundo jogo. Então no mínimo a gente pode empatar esse número de pontos aí contra eles. Se nós ganharmos os 2 jogos em casa, nós vamos bater 3 pontos, aí eles vão entrar no grupo do Palmeiras, do Atlético Paranaense, do Santos, da Chape e do Bahia. Então, Fluminense tá. Esses são os times que nós... o Grêmio são os times que a gente realmente não pontuou, né? Esse é o nosso cenário. Então, assim, apesar de todos os problemas que nós estamos vencendo, principalmente em algumas escalações, em alguns formatos, alguns jogos muito ruins, a equipe ainda se sustenta na 8ª colocação. Eu acho que a gente ainda pode ir além, claro, se a gente mantiver o espírito do Palmeiras ontem e principalmente o espírito do Fla-Flu, que são os jogos do Maracanã, que a gente precisa jogar com intensidade, com vontade, com determinação e com gana de ganhar a partida. O Fluminense tem que entrar, o time que o Fluminense tem, aquele time 6,5 que eu sempre falo, ele só vai ganhar os jogos se for dessa forma. Não adianta que ele não vai ganhar os jogos jogando bonito, jogando com qualidade, jogando lindo, jogando como o Atlético Mineiro joga, por exemplo, amassando o adversário sem deixar ele respirar, ou contra outro formato também de alguns outros times. Mas se o Fluminense for entrar com vontade, se o Fluminense entrar com determinação e com gana, com vontade de ganhar o jogo e com as escalações certas, né, Marcão? Caio Paulista não dá. Eu vi ele falou na coletiva que o Caio Paulista trabalha muito. Eu também trabalho muito, Marcão. E nem por isso meu chefe me dá um aumento no final do mês. Então, não tá performando, meu garoto? Tira e deixa outra. É assim que funciona a vida. Beleza? Então fica o recado aí, falando em relação à escalação do Caio Paulista, que não desce, não adianta. Eu tento ter um pouquinho de tranquilidade com ele, mas ele não performa nada. Ele vive de alguns lampejos, e esse lampejo que ele vive já não acontece há muito tempo. Então, gente, mas vencemos o Palmeiras, uma equipe muito difícil de ser batida, finalista da Libertadores, atual campeão da Libertadores, né? Campeão da Copa do Brasil, atual campeão da Copa do Brasil, 3º colocado no Brasileiro, e nós ganhamos do Palmeiras e ganhamos do Flamengo, ou seja, campeão moral da Libertadores. Se nós não tivéssemos batido contra o Barcelona de Guayaquil, nós saímos por 2 empates, um 2-2 aqui e um 1-1 lá, a gente poderia estar no Uruguai no dia 27. De qualquer forma, é um ano que a gente tem alguns jogos aí para salvar e para ficar numa colocação no qual nos dá direito de nos credenciarmos novamente a disputar a Copa Libertadores das Américas, que é o que a galera gosta, né? Então, e eu também, eu quero o Fluminense. Quanto mais vezes nós disputarmos a Libertadores, maiores são as chances de nós ganharmos essa competição. Beleza? Então, espero que você tenha gostado aí do Raio X. Quantos pontos o Fluminense vai fazer até o final do Brasileiro? Aí, responde aí nos comentários. Eu já tenho o meu, tá? Eu quero ouvir de vocês. Valeu, galera. Um abraço. Sou Dedé Onelei. Fique com Deus. Baixe nossos aplicativos da Web Rádio Fluminense, tanto na plataforma de iOS quanto na plataforma de Android. Curte nossas redes sociais, se inscreva aqui no canal do YouTube, valeu? Curta nosso Instagram, se inscreva no nosso Instagram e também curtir a nossa página no Facebook. Obrigado a todos, valeu? E saudações tricolores. Fui!